Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, 13 de fevereiro de 2022. Ninguém podia imaginar. Minha saudação muito amiga a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanham no podcast. Já estamos no 6º domingo do tempo comum, dia 13 de fevereiro de 2022. O tempo voa, o tempo avança e a palavra de Deus nos chama a seguirmos firmes no caminho. Na liturgia desse fim de semana, ou início de semana, porque domingo sempre é início de semana, nós temos algumas questões muito interessantes. Logicamente, é sempre a centralidade na pessoa e na mensagem de Jesus Cristo, que ele toma posições assim muitas vezes exatamente inversas da lógica da humanidade toda. Veja bem, no capítulo 6 de Lucas, destacam-se as bem-aventuranças, mas antes das bem-aventuranças, e é sempre a gente localizar num contexto maior, o texto que é escolhido para a missa. Logo antes das bem-aventuranças, Jesus tinha se afastado, subido para a montanha com os apóstolos, aliás, com os discípulos, e lá Jesus passou a noite inteira em oração. Eu gosto dessa passagem que mostra muitas vezes quando Jesus tem que tomar decisões importantíssimas, ele se afasta, às vezes sozinho, às vezes acompanhado por alguns discípulos ou apóstolos, e passa boa parte ou a noite toda em oração. Jesus é um homem de oração e ele precisa desse contato direto sempre com o Pai do céu. Afinal, ele diz muitas vezes que ele não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. E que aquilo que ele ensinava não eram palavras suas, mas as palavras que o Pai tinha lhe mandado fazer, ou as obras que ele fazia não eram obras suas, mas obras do Pai. Por isso, tanta oração de Jesus, porque coloca ele na intimidade com o Pai. Então, Jesus está no alto da montanha, e lá ele passa a noite em oração. De manhã, ele, entre os discípulos, escolhe os 12 apóstolos. E aí, inversamente do que Mateus coloca, que Jesus dá as bem-aventuranças sentado no alto da montanha, Jesus desce a montanha para a planície. A planície é o lugar do povo. A planície é o lugar comum da humanidade. A planície e montanha são lugares simbólicos. Moisés, Elias, eles sobem a montanha para os momentos grandes. Jesus faz isso. Mas, em Mateus, as bem-aventuranças são dadas no alto da montanha. E os discípulos vão a ele. Agora, aqui em Lucas é o contrário. Jesus está no alto da montanha, escolhe os 12 apóstolos e convida eles a descer a montanha e ir para a planície. Quer dizer, ir onde mora o povo pobre. Não é nos palácios, não é nas altitudes, é na planície, onde está a gente descartada, simples. E então, engraçado, Jesus é o mestre. E o normal é os discípulos olharem para o mestre. Agora, Lucas faz questão de dizer, no versículo 20 do capítulo 6, de que Jesus levantou os olhos para os seus discípulos. Muito interessante isso. Jesus olha para o povo, ele se interessa pelo povo, ele levanta os olhos para o povo, ele se coloca como baixo, como inferior, coloca no alto o povo. E então, Jesus começa a dar as bem-aventuranças que nós conhecemos sempre,
Engraçado que no Antigo Testamento, bem-aventurados não aparece nos provérbios, não aparece nos salmos, essa expressão bem-aventurados, mas aparece muito, aliás, bem-aventurados até aparece, perdão, mas aparece muito também depois a segunda parte das bem-aventuranças em Lucas. Bem-aventurados os pobres, quer dizer, tudo o contrário da lógica deste mundo. Bem-aventurados os que agora choram, bem-aventurados os que agora estão tristes, bem-aventurados os que agora são insultados, bem-aventurados os que agora são amaldiçoados, pelos grandes, claro. Mas aí Lucas, só Lucas, dos 4 evangelistas, escreve o que eu dizia em relação aos salmos e provérbios, é agora. Não se encontra nos salmos, ou nos provérbios, ou nesses livros sapienciais, o que Jesus fala e que muitos profetas falavam. Ai de vós. Ai de vós. São Tiago também escreve sobre isso. Ai de vós, os ricos, que agora estão cheios das coisas porque vai faltar. Ai de vós, os que têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vós, os que agora fazem festa, riem, porque vão derramar lágrimas. Ai de vós, se todo mundo vos elogia, porque assim faziam também em relação aos falsos profetas. Jesus é fortíssimo nas bem-aventuranças, segundo o Evangelho de Lucas, que Mateus não coloca essa parte, só coloca bem-aventurados. Lucas coloca depois os ais. Eu não sei, mas até me parece assim que Jesus está na mesma escola da sua mãe Maria, grande profetisa Maria, que quando se encontra com Isabel, tem aquela saudação e tudo mais, e depois a grande oração de Maria, a gente chama de Magnificat, né? Então, onde ela bendiz a Deus que fez grandes coisas em sua pobre serva. E lá Maria diz que Deus derruba do trono os poderosos, eleva os humildes, sacia de bens os que estão famintos, manda embora os ricos de mãos vazias. E agora, nas bem-aventuranças, o filho de Maria, Jesus de Nazaré, ele está nessa mesma escola. É impressionante isso, porque é lógico, lá tinham ido, segundo Lucas diz, estava lá na planície, gente de toda a Judeia, tinha gente de toda a Galileia, tinha gente de Jerusalém, tinha gente de Tiro, tinha gente de Sidônia. Assim, num português fácil nosso, nós poderíamos dizer assim, tinha gente da religião dos judeus, e tinha pagãos. Hoje seria assim, tinha lá cristãos, católicos, evangélicos, mas também tinha gente de espíritas, tinha gente de outras religiões, de outras crenças. Todo mundo ia lá para ouvir Jesus. E diante deles é que Jesus levanta os olhos, olha para todos eles. Verdade, Jesus olha para nós. E de olho para olho, ele não tem medo de dizer quem são felizes e a quem ele tem que dirigir os ais. Aí, se nós formos na profecia de Jeremias, que nós também lemos na primeira leitura hoje, onde Jeremias, em nome de Deus, diz assim, isto diz o Senhor. Portanto, Jeremias repete as palavras de Deus, Javé. Isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz constituir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Quer dizer, confiar no homem significa dispensar Deus, tirar Deus da sua vida. Eu posso, eu sei, eu sou autossuficiente, eu consigo por mim mesmo, eu não preciso da graça de Deus. Maldito esse homem. E depois, Jeremias, em nome de Deus, bendito
bendito o homem, ou a pessoa, homem e mulher, que confiam e depositam sua esperança no Senhor. Esse sim, que colocam sua esperança em Deus, a confiança em Deus, sabe que sem Deus não podem fazer nada. Eles serão felizes e são semelhantes a árvores, a plantas que estão às margens dos rios, porque nunca vão secar, porque lá sempre terá a umidade, lá sempre terá a água para poderem produzir muito fruto. E então, para concluir, depois dessa grande mensagem de Jesus, que inverte a lógica do mundo, de Jeremias, onde Deus fala por meio de Jeremias, também inverte a lógica desse mundo. Aí nós temos a beleza de uma das cartas de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando São Paulo diz: a nossa confiança em Jesus Cristo não pode ser somente para esta vida, mas tem que confiar em Jesus Cristo porque Ele ressuscitou dos mortos. Portanto, existe vida para além da morte. Então, aquele que quer construir tudo só para aqui e agora, tudo vai ser levado pelo temporal, pelo fogo, pelas enchentes, ou então pelo túmulo. Agora, aquele que confia em Deus e aquele que acredita em Jesus porque Ele ressuscitou dos mortos, sabe que também a promessa de Jesus vai se realizar e nós também haveremos de ressuscitar. Então, por isso, nós precisamos sempre confiar em Deus, sermos felizes, mas também temos que nos cuidar de não ouvirmos de Deus ou de Jesus: ai de vocês, agora vocês estão virando as costas para os pobres, para os oprimidos, agora vocês estão fugindo, não estão dando atenção nem auxílio, ai de vocês. E aí, com perdão, não quero colocar chapéu em ninguém, porque primeiro vale para mim: ai de vós se todos vos elogiam. Nós temos hoje as celebrações, de muitas religiões, muitas igrejas, mesmo igrejas cristãs, que parece que se não tiver 20 vezes palmas, até parece que os pastores ou padres já fazem uma pausa, uma respiração para que sejam aplaudidos, Ah, meu Deus do céu, não é que não possa se bater palmas, não é isso, mas quando todo mundo só faz para ser elogiado e muitas vezes vende a verdade, esconde a verdade, sonega a verdade para não desagradar. Porque quer elogios. Ah, todo mundo gosta. Não é assim. O verdadeiro profeta espelha-se nos profetas do Antigo Testamento, espelha-se em Jesus e deve dizer a verdade, porque só a verdade poderá nos libertar. Dizer a verdade não é ofender as pessoas, dizer a verdade não é agredir, dizer a verdade, nua e crua, direto. É assim que nós precisamos construir o reino de Deus. Que Deus nos dê esse domingo muito abençoado, Deus nos dê uma semana muito abençoada. Durante a semana nós já estaremos chegando na metade do mês de fevereiro, segundo mês do ano, e que isto tudo possa nos levar na esperança de que nós, confiando em Deus, seremos vencedores. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.